Olá, boa tarde. Estamos passando pela sua TV para falar de UFC, a vitória do Remo, a vitória do Paysandu no Campeonato Paraense. Mas antes, vamos direto à classificação do campeonato. Tá faltando 3 rodadas para o fim da fase de classificação. Vamos ver como é que tá. No grupo A1, o Paysandu segue na liderança com 15 pontos. O São Raimundo vem em segundo com 13, fechando a zona de classificação para as semifinais. O Paragominas é o terceiro com 7. O Pinheirense em quarto e o Cametá em quinto. Cada equipe tem 5 pontos, mas o General da Vila tem o melhor saldo de gols. No grupo A2, o Remo assumiu a liderança isolada com 17 pontos. O Independente vem em segundo com 14, fechando a zona de classificação. Águia e Castanhal têm 8 pontos, mas o time de Marabá ficou na terceira colocação por causa do saldo de gols. O São Francisco segue na lanterna com 4 pontos. Olha, ontem na Curuzu, o Paysandu venceu o Independente por 1-0, quebrou a invencibilidade do Galo Elétrico no Parazão, mas o torcedor acabou ficando na bronca com o time. Na entrevista coletiva, Marcelo Chamusca chamou a atenção para o adversário. O adversário espelhou uma marcação muito forte nos nossos homens de frente e principalmente nos nossos volantes, que eram os responsáveis pela construção do início das jogadas. O primeiro tempo tirou do sério muito o torcedor bicolor. Vacilo no meio-campo, passe errado, tirada estranha. O Paysandu não conseguia se impor jogando em casa contra o Independente. Mas numa bola parada, o torcedor ficou menos irritado. Foi a falta cobrada pelo Ayrton que levou perigo demais. Mas também foi a sessão numa tarde que começou tensa. Para todo mundo, nem o árbitro Delson Freitas escapou do estresse do zagueiro Fernando Lombardi, que discordou na marcação de uma falta, levou amarelo, o terceiro. Vai ter que cumprir suspensão na próxima partida. Esse primeiro tempo difícil para o Paysandu ainda foi doloroso para o Rodrigo Andrade. Machucou a mão e teve que fazer um curativo. À medida que o Independente aliviava a marcação, o Paysandu ia criando algumas chances. Alfredo tirou alguns aplausos discretos. Leandro Carvalho quase surpreendeu o goleiro Evandro. Mas nada disso livrou o Paysandu da cobrança da torcida. Teve até quem descarregou a insatisfação no pobre Chapéu. Acho que um pouco talvez da insatisfação do torcedor tenha sido pelo empate lá em Galvez, que a gente sabe por que a gente empatou lá e aqui vai ser totalmente diferente o jogo para nós. Só uma laranjinha para adoçar a tarde e uma substituição. No intervalo, Diogo Oliveira entrou. Logo no primeiro lance, levou perigo para o goleiro Evandro. Depois da jogada pela direita, Leandro Carvalho fez o cruzamento. Diogo Oliveira apareceu na área, fez 1-0 o Paysandu. Aí a tarde começou a ficar mais animada. Ayrton ainda ficou à vontade para arriscar um chute de longe. Mas o Egno acabou fazendo uma falta dura no Wilkerson, levou o cartão vermelho direto. O Will se machucou e teve que ser substituído. O Paysandu ainda teve outra chance na partida. Leandro Carvalho chutou e a bola foi no travessão. O problema foi que o Papão valorizou a posse de bola. E numa jogada no fim da partida, por pouco não custou a vitória. O Independente perdeu a chance e a invencibilidade. Paysandu 1-0 placar final. Eles conseguiram ser muito eficientes e fazer o gol da vitória. Nós não nos rendemos e a gente espera seguir a nossa caminhada, trilhando o caminho das vitórias, né, para que a gente possa classificar e quem sabe nós possamos nos encontrar de novo. Restam apenas 3 jogos para o fim da primeira fase do Campeonato Paraense. O Paysandu segue na liderança do grupo. A vitória encaminhou a classificação para as semifinais. Nós hoje estamos a 8 pontos do terceiro colocado, faltando 3 rodadas. Então é muito pouco provável que não dê São Raimundo aí pela sequência e também pela competição que o São Raimundo vem fazendo, jogando com consistência, jogando com qualidade. A partir de amanhã a gente começa a monitorar, que a gente sabe que vai enfrentar um grande adversário aí pela frente. Não confirmamos ainda matematicamente nossa classificação, mas estamos muito próximos depois dessa vitória disso. Bom, e o São Raimundo e o Águia golearam. Vamos ver os gols? Vamos começar por Marabá, onde o Águia recebeu o Cametá no Zinho Oliveira. Edinaldo cobrando pênalti fez 1-0. Bola no travessão do Águia. Rafael Pati ficou com a sobra e empatou 1-1.
Águia de novo na frente, Thiago Mandi chutou o colocado e marcou o segundo do time de Marabá. Aí o Guilherme resolveu dar uma ajudinha pro Águia, gol contra, 3-1 azulão. No segundo tempo, o Thiago Mandi recebeu o lançamento e aumentou. Segundo dele no jogo e o quarto do Águia. Thiago Mandi ainda deixou mais um, Águia 5-1. Jogada individual de Felipinho, terminou na cabeçada de Vinícius. Final, Águia 6, Cametá 1. No sábado, em Santarém, o São Raimundo recebeu o Castanhal. No cruzamento de Chaveirinho, Rubran abriu o placar para o Pantera Santareno. Eric Foca, cobrando pênalti, marcou o segundo, 2-0. No segundo tempo, o japonês diminuiu para o Castanhal. Alexandre marcou o terceiro do São Raimundo. Vanderlan aumentou, 4-1 Pantera. Ainda deu tempo do Castanhal fazer o segundo com William. Final, São Raimundo 4, Castanhal 2. No sábado, no Mangueirão, vitória do Remo sobre o Pinheirense, com direito a gol de Eduardo Ramos e muita alegria do Neto e da turminha dele. O Neto, essa gracinha, estava feliz demais pro jogo do Remo. 4 aninhos ainda, e ele nem deve entender o que significa isso pro paizão dele. Hoje eu estou realizando um sonho, trazendo meu filho de uma luta muito grande com síndrome de Down, de um problema cardíaco muito grave, operou com 6 meses de vida, reconstruiu totalmente o coração dele, mas é um coração forte, coração azulino, cara. Eu tô assim, bobo. Eu tô muito feliz. Quem mais poderia estar feliz nesse jogo? Eduardo Ramos. Ele mesmo, criançada. Para mim é uma honra vestir essa camiseta e poder estar em campo. Espero dar o meu melhor, sobressair e possa, junto com o professor, a gente alcançar os nossos objetivos. Entre os titulares, Eduardo Ramos ainda não estava. Ficou no banco e viu que o Remo começou sofrendo pressão do Pinheirense. Feijão deixou o Lucão na boa, mas ele chutou para fora. O Pinheirense precisava de um bom resultado depois de 2 derrotas seguidas. André Luiz salvou os azulinos do que seria o primeiro gol do General com Clevison. E o adversário ainda segurava lá atrás. Henrique cabeceou para fora. Mas a sorte viria depois. Cruzamento do Tsunami, a bola passou por Nano Krieger. A jogada continuou até o chutaço de Léo Rosa. O Wallace escorregou e tocou na bola dentro da área. Aí é pênalti, né? Marquinhos cobrou e fez 1-0 aos 29 minutos do primeiro tempo. No intervalo, quase todos os jogadores do Remo já tinham descido. Faltava um deles. Eduardo Ramos chegou em Belém na quinta-feira e foi regularizado a tempo para a partida contra o Pinheirense. Durante a semana, o técnico Josué Teixeira disse que o meia poderia ser relacionado para essa partida e, quem sabe, entrar no decorrer do jogo. E isso acabou acontecendo. O primeiro jogo do meia desse retorno foi diante da torcida. E ele entrou em campo no lugar de Gabriel Lima, aplaudido. Com Eduardo, o Remo apostou muito nos contra-ataques. O meia armou, Edgar achou o Flamel livre, mas Adriano Paredão salvou. No bate-rebate, Flamel pegou a sobra e bateu o colocado. Depois a agonia foi do lado azulino. Cruzamento de Jaime, Nano Krieger não alcançou. Já Léo Rosa jogou na área e, na tranquilidade, Eduardo Ramos fez 2-0. Nos minutos finais de jogo, o Pinheirense quis a reação. Andy, de primeira, tentou o empate. Feijão chegou atrasado nesse lance. O Daniel quis aproveitar a saída do goleiro André Luiz, mas Zé Antônio salvou o Leão. Lineker teve a última tentativa do General. Mas o dia era deles. Dele. Final de jogo, Remo 2, Pinheirense 0. Acho que 2 dias só de treino não é o ideal para saber. Mas o que importa é a força de vontade, dedicação. O papo que eu tive com o professor Josué. Importante, vitória, gol. Poderia até ter caprichado um pouco mais ali, dava para sair quase artilheiro hoje, mas o que importa foi a vitória e os 3 pontos. O Remo contratou o melhor reforço que tinha na janela.
Todos os clubes tentaram a contratação, mas nós conseguimos ter o melhor jogador para o nosso plantel ficar até mais qualificado. Então a gente fica feliz dele ter entendido o nosso projeto, de ter comprado a ideia e de vir para trabalhar com a gente. Esse jogo deixou mesmo muita gente satisfeita e feliz. Que bela imagem. Vamos falar agora de futsal. Curralinho não conseguiu acesso para a divisão especial da Taça Brasil Adulto, que foi disputada em Fortaleza, em Horizonte, na Grande Fortaleza. O time da Ilha do Marajó terminou na 4ª colocação no torneio com 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Bom, no sábado em Fortaleza, o paraense Michel Trator venceu a 4ª luta consecutiva no UFC no primeiro round. Veja se você consegue anotar a placa aí do Trator. O dia em que um trator vir na sua direção, corra, meu amigo. O americano Joshua Burkman não teve essa opção no sábado no UFC de Fortaleza. Acabou amassado pelo Michel, o trator, o paraense que representou o Brasil. A careca de Burkman ficou vermelha em menos de 1 minuto e a luta não durou nem 2. Michel aplicou um golpe que não deu alternativa ao adversário. Estrangulamento, olha lá, posição na chuva, e aí está. Vitória por finalização de Michel Trator. Foi a 4ª vitória dele seguida no UFC. No final, chamou o tradutor para deixar uma mensagem ao americano. Afinal, estava se aposentando e se consagrou como um dos grandes nomes da categoria leves. Ele foi um grande atleta e colocaram bem que ele é duro. E que Deus abençoe ele, porque ele foi um vitorioso na carreira dele. E queria agradecer a oportunidade de ter lutado comigo. Depois da moral para o adversário, deu moral para todo mundo em Belém do Pará. A toda a galera que veio de Belém do Pará! O povo dos Jurunas, quando eu vim de lá dos Jurunas, com muito orgulho, a minha equipe que é eu, o Paulo Rodrigues Garcia, o Fabrício, o Everton Matos, o Jefferson do Boxe Silva, que é o cara que também tá afiando muito a minha mão, o meu pai Franquico, Pioto, muito obrigado, meu irmão. E agradecer a minha família, a minha mãe, as minhas 2 filhinhas, Maria Vitória, Larissa, tu veio, minha filha. Ô pé quente, hein? O meu irmão, toda a galera aí, toda a galera de Fortaleza, Ceará. Mãe, pai, eu te amo. Winner, Michel Trator, prazer.